Espera fazer o somzinho. Agora sim. Na representação abaixo, temos 4 partículas que permanecem fixas no plano cartesiano XY. Elas estão paradinhas. A gente sabe que quando uma partícula sofre uma força, ela vai se mexer, eventualmente. Mas aqui a gente considera que elas estão paradas e, mediante a isso, uma vai sofrer uma força. Né? Qual que é interessante aqui no nosso caso? A força que atua sobre a partícula 4. Essa força que a gente está preocupado. Pede para calcular também o módulo, então bora resolver. Como é que a gente começa, né? Então, a gente tem que trazer os aqui. Como é que a gente começa um problema como esse? Bem, sempre interessante, como eu já apresentei para vocês, fazer um desenho, né? Então, eu fiz um bom desenho aqui das forças, ok? Então, os vetores vermelhos são forças que agem de positivo com positivo, ou seja, já que a partícula 4 é positiva, né, como vocês podem ver aqui, então só vai ter uma força de atração, né? O resto é tudo repulsão. Então, por exemplo, a 1 é negativo. Então, por isso que a força que 1 causa em 4, essa azul aqui, é uma força atrativa. A 4 que é em direção a 1. Enquanto para 2 e para 3, veja, o 2 é repulsão. O 2 está empurrando o 4 para longe. E o 3 também. O fato da 2 e a 3 serem positivas igual a 4 causa esse efeito. A 4 quer ir para longe da 2 e da 3. Então, por isso o vetor aqui, esse vetorzinho, é a força de 3 em 4, ou seja, um vetor que aponta para longe da carga 3, e esse vetorzinho aqui é um vetor que aponta para longe da carga 2, pela questão da repulsão. Já falei bastante para vocês sobre isso. E é aquele velho esquema que eu já conversei com vocês também. Gente, quando a gente está fazendo um diagrama de corpo livre, quando a gente vai fazer a segunda lei de Newton e colocar os sinais das forças, não importa o sinal que o enunciado diz. Tipo, às vezes nos problemas de física 1, né? Falava, gravidade sendo menos 9,8. Na verdade, esse sinal não importa. O que importa, pessoal, é o sentido que vocês escolheram como positivo. Eu escolhi como positivo para y para cima e para x para a direita. Então, o que nós notamos aqui? Que a força 2,4 é uma força negativa. E a componente vertical da força 1,4 também é negativa. Ok? A força que estaria aqui também é negativa. Por isso que o somatório a força resultante em 4 na coordenada x é Kq4, né, constante elétrica ali, e a carga dá 4, menos as informações sobre a carga 1 e as informações sobre a carga 3. Ok? Então, por que cosseno, né? Decomposição do cateto adjacente, ó. Então, se eu estou falando em x, né? Primeiro eu fiz em x. Então, eu quero justamente o cateto adjacente ao ângulo θ1. Professor, Oi. É um plano em 2D, né? Sim, parece que é 3D, né? É. Não, mas é 2D, relaxa. Não tem Z aqui, não. Tá? Então é θ1 aqui com a horizontal mesmo. Um ângulozinho normal θ1. Então o cateto adjacente aqui criaria a componente X da força azul, tá? Que aponta para a esquerda, e a força 3, 4 também aponta para a esquerda. Por isso que, como esquerda é negativo, tudo negativo. É isso. Como definir para frente, para direita, como positivo, elas vão ficar negativas aqui. Daí, uma vez feito isso, é só fazer a substituição dos valores, ó. Coloquei tudo aqui. Todos os valores que estão no enunciado, tá, pessoal? Percebam que como a gente está causando a força em 4, e é tudo força elétrica, eu posso passar esses termos comuns para fora. Agora, os R's, pessoal, às vezes os alunos eles têm dúvida no que é o R. O R é simplesmente a distância entre as cargas. Então, aqui, né, pessoal, a distância
entre a carga 1 e a carga 4 é D1, já está dito. Daí vocês podem pensar, mas não é vetor, é uma coisa diagonal e tal. Não, eu estou fazendo só a componente X, não importa. O R, na lei de Coulomb, é simplesmente a distância entre as cargas. E a distância entre as cargas aqui é o D1. Então, o valor de R1 aqui é o próprio valor de D1, que lá enunciado é 3 centímetros. Tá? Mesma coisa aqui. Muito bem, a hora que eu jogo os valores, eu chego nessa medida de força. Agora a mesma coisa em Y. Em Y também, se vocês repararem, as duas forças que tem Y aqui estão apontando para baixo. Uma é F24 e a outra é o queridão aqui, a decomposição no eixo Y aqui, que é simplesmente o cateto oposto, né, um cateto que estaria aqui, né, que estaria aqui na vertical, que é onde eu estou passando o mousezinho, devia ter desenhado isso, não desenhei, mas tudo bem. E, bem, os dois apontam para baixo, né, veja a direção aqui do vetorzinho azul, então, negativos, dois negativos, só que agora com cosseno, desculpa, agora com seno aqui. Então, a hora que eu resolvo com a calculadora, a gente chega nessa resposta. Muito bem, então uma vez que a gente tem a componente x e a componente y, tá aqui. E se a gente quer encontrar um módulo de um vetor, nós elevamos os vetores ao quadrado e fazemos o módulo, igual a gente encontra módulo de vetor lá na geometria analítica, pessoal. Então, o módulo da força vai ser simplesmente as duas componentes que eu fiz ao quadrado, e quando eu faço isso, eu obtenho essa resposta aqui. Ok? Então, uma questãozinha bem simples aí de efeito de força elétrica, tá? Mas mega interessante e instrutiva para vocês. Então, deixa eu salvar aqui. Eu já vou gerar um PDF aqui também. Beleza. Agora, eu vou abrir uma outra questão, tá bom? Então, só um segundo. Vou arrumar ela certinho aqui. Novamente, se vocês tiverem dúvida, é só falar, mas eu acho que assim, ó, última aula antes da prova, né, pessoal? Vocês deveriam ter trazido algumas questõezinhas para resolver, pessoal. Acho que é vacilo de vocês aí não terem feito isso. Só um segundo, tá, pessoal? Essa aqui já é um pouco mais pesada. Essa aqui eu só vou apresentar mesmo para vocês verem até onde pode ir o conteúdo, né? Em questão de cálculo, mas eu não vou cobrar muito isso de vocês, porque como eu não estou em sintonia com o professor de cálculo de vocês, eu não sei até onde vocês estão vendo integral, eu só quero mostrar para vocês como o desenvolvimento de cálculo diferencial pode ser pesado para obter algo que supostamente é simples. Tá? Ó, aqui a gente tem uma situação que parece ser bem simples, né? A gente tem uma barrinha que ela não é infinita. Não, está aparecendo para vocês? Deixa eu ver aqui. Sim, está. Tem uma barrinha que não é infinita. Essa barrinha está gerando um campo elétrico. Ela tem carga, né? Então ela gera um campo elétrico a uma determinada altura. Simplesmente encontra o vetor campo elétrico naquela altura. Muito bem. Tem alguns caminhos para resolver. Eu fui pelo caminho mais... Oi. No caso aí dá para usar aquela lei, acho que é a lei de Gauss, né, que você passou ali do fio. Sim, dá para usar a lei de Gauss. Boa.
Lei de Gauss é um jeito de resolver rapidamente. Então, eu vou falar uma questão de lei de Gauss hoje, e muito bem você ter notado, porque assim, pode ser que na hora da prova vocês vão olhar para uma questão e pensam, pô, eu sei que sai por lei de Coulomb se eu fizer aquelas integrais doidonas e por aí vai, longuíssimas. Realmente sai. A lei de Coulomb resolve basicamente qualquer problema da eletrostática, mas às vezes não é apropriado, como nesse problema aqui. Nesse problema aqui, o que vai acontecer? Olha só. A gente tem uma situação de simetria, né? Então, é como se os campos em X eles se anulassem, porque tu vai ter um campo gerado assim, né, na mesma direção do vetor diretor, para cargas que tenha para cargas de mesmo valor em locais simétricos. Então, em X vai acabar se anulando, que nem na situação do disco, que nem na situação do anel, ok? Só vai ter componente em Y. Então, o que acontece? Se eu for escrever isso em termos de campo elétrico, né, eu vou ter uma expressão que envolve várias questões de distância aqui, coisas do gênero, que, pô, eu não colei o desenho certo, depois eu vou colar o desenho certo aqui. Mas, ó, eu tenho que buscar a solução do fio semi-infinito para depois eu pegar uma parte do semi-infinito e tender a zero, ou seja, anular o efeito dela. Eu vou ter que considerar só o efeito semi-infinito da parte y, fazer uma substituição dos valores e aí encontrar o campo em y. Uma coisa que, assim, se eu for resolver integral por integral, fica complicado, porque olha só, primeiro que eu vou ter uma integral de raiz de termo ao quadrado aqui somado com outro termo. Essas integrais são aquelas últimas que a gente aprende lá, de substituição trigonométrica, coisas do gênero complexas assim. Então a dica, por que eu vim mostrar esse aqui para vocês? A dica é o seguinte: se aparecer algo do gênero, pessoal, com simetria, tentem resolver por Gauss, lei de Gauss, que nem o colega falou, tá bom? Então é a dica que eu tô dando aí para vocês. Deixa eu só salvar aqui. Beleza. Agora eu vou mostrar a próxima, um tantinho mais interessante. Vamos lá, só um segundo. Desculpa, eu estava explicando aqui e vocês não estavam escutando. Agora eu vou falar. Vamos lá. Aqui está a questão 3, tá, pessoal? Superfície fechada de uma esfera, atravessada por um fluxo. Então, o que está acontecendo? Obviamente, estamos falando de lei de Gauss. Ok? Então, gerado por uma carga pontiforme que está posicionada no centro da esfera. Ok? Então,
o que está acontecendo aqui é o seguinte, até agora que eu notei que eu percebi que eu cometi um erro, tudo bem. Vamos resolver juntos, então, não tem problema. Veja aqui, essa superfície fechada, com a ele fala, na verdade, pode ser entendida como uma superfície gaussiana, ok? Se é uma superfície gaussiana, então a gente entende todos aqueles movimentos envolvendo a lei de Gauss, ok? Muito bem. O que a A pede? O valor da carga elétrica no centro da esfera. Então, a gente tem uma superfície gaussiana, que eu vou desenhar aqui no Paint, eu vou falar para vocês, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer o desenho com vocês. Vocês verem o movimento aqui. Então, superfícies gaussianas eu não sei porquê, mas eu gosto de desenhar de azul. Então, eu vou fazer de azul aqui. Então, essa é uma superfície gaussiana, que de acordo com o enunciado, tem um raio de... Qual que é o número que o enunciado fala? 24 centímetros. Então, eu vou colocar aqui que o raio da superfície gaussiana é Rzinho, eu sempre chamo o raio de gaussiano de Rzinho, 0,24 metros. Azul é a superfície gaussiana. Aqui no centro dessa superfície gaussiana, por onde passa o fluxo, eu posso assim medir o campo elétrico, tem uma carga. Carga que, de acordo com o enunciado, ele falou que, bem, não sei a carga, é o que eu quero saber. Okay? Bem, eu sei que o campo de uma carga pontiforme é um campo isotrópico, ele aponta para todas as direções com a mesma intensidade, tá? Então é o campo tipo 4πr quadrado, lá, a gente está acostumado a ler de curva, só para introduzir, um spoiler do que está aí por vir. E devido ao campo que esta carga gera e essa superfície gaussiana engloba, existe um fluxo de campo elétrico aqui. Bom? Então, o campo elétrico flui das linhas da gaussiana. Então, existe um fluxo de campo elétrico. Com esse fluxo de campo elétrico, de acordo com a lei de Gauss, eu consigo encontrar qual que é a carga. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar lá na conta. Então, agora eu vou colar aqui o que eu acabei de fazer e já vou abrir de novo o Word para vocês. Beleza, nossa, então, deixa eu colar aqui. Beleza. Sabemos pela lei de Gauss que temos essa expressão aqui, lá no Rayleigh tem ela desse jeito, né? Então, se a gente quer a carga Q, o que a gente vai fazer? Que nem a gente fez na aula passada. Uma vez que, tem uma vez ali embaixo, como queremos a carga Q, iremos utilizar a relação entre fluxo elétrico e carga elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o fluxo aqui e dizer que ele é igual a carga envolvida sobre ε0. Isolando a carga, eu vou ter... Vou copiar aqui de novo, ó. Agora eu vou colocar esse nome aqui embaixo. E a carga envolvida, lembra que lei de Gauss só funciona para carga envolvida. Então, substituindo valores. No lugar do ε0 eu vou colocar o valor dele, que é 8,8 vezes 10 elevado a menos 12. E o fluxo é esse valorzinho aqui, 1,4 vezes 10 na 7. E aqui no negócio. Beleza? Então agora eu vou pegar, vou jogar no software e vou descobrir qual é esse valor sem maiores problemas. Vamos lá. Espero, né? Que às vezes ele dá uns bugs nervosos.
Pessoal, eu estou mudando muito de tela, então é muito provável que logo eu cometa alguma caquinha. Vocês têm que me avisar, tá? Me avisem se eu fiz alguma besteira. Poxa, o fluxo é muito alto, né? Então vai dar um valor um tanto alto aqui, um pouco inesperado por mim, para falar a verdade. Env vai ser igual a este valor aqui. Clube. Ok, a gente simplesmente usou uma relação entre fluxo e carga. Só que eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Nossa, eu fiz uma matemática totalmente zoada e ninguém me avisou. Né? Nossa, vacilei. Isso aqui é na parte de cima. Não é assim. Então, toda essa conta aqui vai ficar só na parte de cima. É bom que eu estou usando meus programas. Eu não preciso refazer uma conta toda tosca. O que me fez suspeitar que eu poderia estar errado foi justamente a escala da minha resposta, né, pessoal? Então é a dica que eu dou para vocês. Tirem desse erro horroroso de álgebra aqui algo importante. Quando vocês chegarem na resposta de uma conta, se ela não fizer muito sentido, tentem perceber se vocês não cometeram nenhum erro. A hora que eu vi que deu 8.000 coulombs ali, meu, isso é uma carga elétrica, sei lá, de uma estação de eletricidade, assim, é uma coisa muito alta. Então, revejam os cálculos. Eu percebi meu erro e encontrei a resposta certa agora. Então, vamos para B. Calcular a intensidade do campo elétrico em um ponto qualquer da superfície da esfera. Então, uma vez que eu tenho fluxo, eu não preciso utilizar carga elétrica para resolver a conta. Porque eu sei que o fluxo é igual ao campo, nesse caso que a gente tem simetria, é igual ao campo vezes a integral de superfície dessa superfície esférica. A gente sabe que a integral de superfície de uma superfície esférica é simplesmente a área de uma esfera. Por isso, de acordo com a lei de Gauss, agora, pegando só essa parte aqui da lei de Gauss, eu sei que o fluxo tem que ser igual ao campo elétrico vezes 4πr quadrado. Muito bem, eu sei o fluxo, eu sei o que é o 4πr quadrado, uma vez que eu sei o raio da esfera. Quero encontrar o campo. Manipulo a equação para isso e substituo os valores. Encontro o campo elétrico sem necessariamente saber qual é a carga elétrica. Então é uma forma de resolver contas pegadinhas, né? Às vezes encontrar a carga ela pode ser um tanto demorada, mas dá para fazer. Dá para encontrar. Aqui. Salva aqui o PDF. Beleza. Então tá, mais uma feita. Vou postar, só lembrando, vou postar tudo isso lá no SIGA, tá bom? Agora, vamos para a próxima questão. Beleza. Próxima questão. Uma partícula com carga Q1, tanto é mantida em repouso na origem do sistema de coordenadas. Uma segunda partícula Q2 se desloca do ponto 1 metros até o ponto tantos metros. Qual é o trabalho da força elétrica sobre a carga Q2? Então, né, trabalho é uma coisa que envolve lá no outro conteúdo. Pô, se bem que eu fiz uma questão de trabalho que envolve um conteúdo não tão interessante para vocês, então acho que essa aqui a gente pode deixar para lá. Vamos direto para a próxima. Fazer
fazer a próxima que eu acho que é mais interessante para o conteúdo de vocês. Porque, eu fiz essas questões aqui pensando na prova, só que essa tem a ver com uma coisinha da prova, só que assim, tão pequena, não vale a gente perder muito tempo nisso. Só lembrem a dica que eu dou para vocês sobre essa conta, tá, pessoal? Lembrem do trabalho, tá? Lembrem do que é trabalho, lembrem dessas coisas assim, um pouco mais lá da Física 1, que envolve força, né, esse tipo de coisa aí, que também tem na Física 3, né, pessoal? Então, tá. Agora eu vou abrir uma outra, essa sim, muito a ver com uma questão que vai ter. A figura abaixo temos cargas Q1, Q2, nessas condições aqui. Ou seja, elas estão longe uma da outra, elas têm a mesma carga, e elas vão gerar um campo específico. A gente quer saber a qual distância a carga Q1 tem que estar deste ponto, onde eu quero calcular o campo, para que o campo neste ponto seja zero. Okay? Como a gente já viu, né, nas aulas teóricas e também nas aulas de exercício, quando a gente faz o campo de várias partículas, a gente usa o princípio da superposição dos campos e consegue, então, calcular o campo num ponto com uma soma de todos os campos gerados por todas as partículas do sistema. Ok? Então, neste caso aqui, a carga Q1 vai causar um campo, a carga Q2 vai causar um campo. O enunciado está dizendo que é possível que no ponto P este campo seja zero. É possível que no ponto P este campo seja zero. E é o que nós vamos fazer aqui. Coloquei 4 mais é 5. Muito bem. Olha só. Veja no enunciado que a carga Q1 e a carga Q2 são positivas. Então, se vocês forem lá no Halliday ou nas aulas teóricas, vocês vão ver o seguinte. O campo gerado por uma carga positiva, ele sempre aponta para longe da carga. Então, sempre que eu tenho essa situação, eu coloco vetores vermelhos na minha aula. Estou padronizando isso já. Então, olha só. O campo gerado pela carga Q1, que eu chamei de E1, ele é um campo que, em relação ao ponto P, está apontando para a direita. Lá no ponto P não tem carga. É só um lugar para eu testar valores de campo. Mas eu sei que para essa direção, a direita da carga Q1, o campo aponta para a direita, porque um campo gerado por uma carga positiva sempre aponta para longe da carga. Se fosse uma carga negativa, você teria um vetor apontando em direção a essa carga. Ok? É assim que funciona as definições de sentido de campo na física 3. Cargas positivas geram campos que apontam para longe dela. Então a carga Q1 positiva está gerando esse campo que aponta para longe. Então, o que vai acontecer no ponto P? Devido à carga 1 aqui, vai ter um vetor para a direita agindo no ponto P. Agora, devido à carga 2, também é positiva. Mas aí que entra aquilo que eu venho repetidamente falando para vocês, porque é a última chance que eu vou ter para falar isso para vocês. Num diagrama de corpo livre, num diagrama de vetores, o sinal que o enunciado nos dá não importa. O que importa é o sentido dos vetores no nosso problema, no nosso diagrama, na nossa situação, no referencial que a gente cria. Então, neste referencial que eu criei, neste referencial que traz a ideia de campo elétrico positivo sempre apontar para longe da carga, o que acontece? A carga Q2, como ela está à direita do ponto P, ela vai gerar um campo que também aponta para longe dela. Só que o campo que vai agir sobre o ponto P é um campo que aponta para a esquerda. Porque à esquerda da carga Q2, o campo aponta para a esquerda, aponta para longe dela. Se apontasse para a direita, estaria apontando em direção a ela. Então, olha só que interessante. Mesmo tendo cargas positivas, tanto Q1 quanto Q2 sendo cargas positivas, o vetor campo elétrico do campo elétrico 1, o vetor do campo gerado pela carga 1, ele é positivo.
E o vetor gerado pela carga 2, ele é negativo. Olha só aqui. Campo resultante, né? Aqui toda a explicaçãozinha, mas o negócio é o Parece um seguinte. pouco, Oi? parece um pouco ali com mecânica dos sólidos, que na hora que a gente vai analisar tem muito isso. Vocês têm mecânica dos sólidos no curso de vocês? Que massa. Queria aprender um pouco disso aí. Falando nisso, se vocês tiverem um livrinho assim introdutório de mecânica dos sólidos para me indicar, eu gostaria que vocês me falassem ou me mandassem para eu aprender um pouquinho dessa matéria aí. Eu vou gostar bastante. Falando nisso, se vocês um dia quiserem estudar uma lista dessa matéria aí, se for bem introdutória, eu até gostaria de participar do grupo de estudo de vocês, porque faz um tempo que eu quero aprender essa matéria aí. Então, continuando aqui o nosso exemplo. Vamos lá, então, olha só. O campo resultante aqui vai ser a soma de todos os campos desse sistema, que é o campo 1 e o campo 2. Ok, pessoal? O que nós temos, então? Campo 1 aponta para a direita positivo, campo 2 aponta para a esquerda negativo. E o enunciado diz o seguinte: existe uma determinada distância que faz a soma dos campos ser zero. Por isso eu igualei essa junção aqui de campos a zero. Uma vez que eu faço isso, a única forma de ser verdade é se o E1 for igual ao E2. Eu substituo a expressão do campo elétrico de uma partícula, simplesmente pela lei de Coulomb. Posso simplificar os Ks e, com os valores do enunciado, eu tenho essa situação aqui. 1 vezes d elevado a menos 9d quadrado. Mas o que é isso, professor, esses valores aqui embaixo? Já vou explicar. Olhem aqui. Percebam que a distância da carga Q1 até o ponto é uma distância que eu não sei. Eu não sei qual é essa distância. Não tenho ideia. Mas eu vou chamá-la de x. Ou d, né? Aqui na figura está d. Uma vez que essa distância é d e eu sei a distância entre a carga Q1 e Q2, eu posso afirmar o seguinte: a distância entre a carga Q2 e o ponto P é 45, que é a distância de Q1 e Q2, menos d. Porque a carga Q2 está um pouco mais próxima do ponto P do que de Q1. Quanto mais próxima? D. Ok? Então é justamente esse d, a distância d, que é o que o problema pede. Qual é a distância de Q1 que estará ao ponto onde o campo é nulo? Então, eu para Q1 coloco distância d, para Q2, a situação onde anulo os campos vai ser 0,045 menos d, como a gente conversou ali em cima. Vai ficar desse jeito aqui a nossa expressão. Então, você já deve imaginar que uma vez que tem d quadrado e tem frações dos dois lados, eu multiplico cruzado e acabo caindo numa equação de segundo grau. Ok? Eu posso simplificar um pouquinho a equação de segundo grau, ou vocês resolvem do jeito que vocês acharem mais apropriado, e depois de fazer isso, nós temos, então, duas soluções. Ok, pessoal? Agora, como num problema de física, a solução negativa da distância não importa, tal qual a solução negativa do tempo não importa, uma vez que não existe distância negativa, não tem como eu percorrer menos 10 metros, né? Quando eu vou medir qualquer distância, eu meço um valor positivo, a resposta então é 0,02 metros, a distância que vai me fazer medir um campo negativo num sistema como esse, 0,02 metros, ok, pessoal? Então, é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, pessoal. Questões que envolvem o vínculo dos conhecimentos de elétrica com os conhecimentos de física geral 1 na parte de força, principalmente da dinâmica, né? Então, é o que eu tenho para apresentar para vocês. Eu vou fazer, assim, um pedido, né? Quanto ao dia da prova, quanto à prova, né? Só já avisando para vocês exatamente, eu quero pegar o horário aqui, que às vezes eu me engano, né? Mas é na terça, tá? Não, pera, não é na terça. Deixa eu só confirmar, eu sempre me engano. Aqui, ó, Física 3. A prova de vocês vai ser lançada no sistema quarta-feira, às 5h45, pessoal. E
né? Como é a primeira prova, eu vou dar aquela colherzinha de chá lá de deixar vocês fazerem até 23h59, tá bom? A prova é para fazer em menos tempo, mas vocês vão ter esse tempinho a mais para fazer aí. Quando forem fazer a prova, bastante desenho, bastante explicação, façam uma caneta com várias cores. E, por favor, me mandem no SIGA. Se vocês mandarem no e-mail, tem a chance de eu não ver. Vamos evitar problemas como esse. Vocês têm, então, até quarta para estudar bastante esses primeiros capítulos do Halliday 3, né, o capítulo de lei de Coulomb, principalmente, e o de lei de Gauss. Façam os exercíciozinhos 3 estrelas lá, vejam resoluções de exercício na internet. Não vai fugir muito do que eu passei em aula. Umas 4 questões, Caio. Umas 4 questões na prova. Vai ter questão teórica, vai ter questão de lei de Gauss, questão de lei de Coulomb. E por aí vai. Nada que vocês precisem se desesperar, tá bom? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Eu tô online fim de semana todo, menos amanhã, que é meu aniversário. Sábado não, mas domingo, segunda e terça e quarta antes da prova, podem me pedir para qualquer dúvida que eu ajudo, tá? E é isso, tenho certeza que todos vocês vão bem, todos que seguem aqui online e veem os videozinhos. E caso vocês forem ver os videozinhos de novo, obrigado, cara. Caso vocês forem ver os videozinhos de novo, deixem um comentário lá, dizendo assim, eletrostática, lei de Coulomb, escrevam alguma coisa envolvendo o assunto no comentário, tá bom? Então é isso aí, agradeço a atenção de vocês e até o dia da prova. Valeu. Bom final de semana, professor. Feliz aniversário. Obrigado, senhor também.